Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre, Rob Reiner, o lendário diretor de Questão de Honra, Conta Comigo, Louco Obsessão, entre vários outros filmes e até mesmo ator, né? Trabalhou em Lobo de Wall Street como ator. Foi encontrado morto pela polícia de Los Angeles. Ele e a esposa, e segundo a imprensa americana, o principal suspeito é o filho, né? Assim, quando foi anunciado, né, que o caso do Rob Reiner era um caso de assassinato, né, pela polícia, aí já deu muito medo de poder ser um assassinato político. Para quem não sabe, o Rob Reiner, ele é um opositor muito forte, né, não só do Trump, mas do movimento MAGA, né? Mas assim, né, não que isso seja melhor, né, tipo, esse tipo de notícia, mas a verdade é o que tudo indica, o filho cometeu esse crime atroz. E a gente perde um dos grandes nomes da história de Hollywood, né? Que assim, o cinema, se a gente para pra pensar, né? É uma arte que já tem aí certo tempo, mas ela, de certa maneira, é recente, né? Tipo, o cinema hollywoodiano, etc. Começou de 1900 pra frente. E o Rob Reiner é um cara que, assim, ele surgiu na década de 80, né? Ele teve um filme chamado Spinal Tap, né? Que é um documentário de rock, né? Tipo assim, né? É o documentário que se chama, né? Que já virou um clássico cult de maneira assim instantânea, né? Isso já conseguiu, né? Tipo, fazer ele crescer muito dentro de Hollywood. E o início da carreira desse cara é um negócio muito impressionante, né? Tipo, ele começou com Garota Sinal Verde, Conta Comigo, A Princesa Prometida, que virou um dos filmes mais famosos dele. Aí teve lá o Harry e Sally, né, feitos um pro outro, o Louco Obsessão, que inclusive, né, tipo, vai lembrar, Conta Comigo e o Louco Obsessão são duas adaptações de Stephen King que ele fez, e o Louco Obsessão, que é o filme lá que tem a Kathy Bates, né, que ela mantém o escritor favorito dele trancado na casa dela, né, é o único filme do Stephen King que ganhou Oscar, né? Tipo, adaptado, né? De um conto do Stephen King. É bizarro pensar, né? Sonho de Liberdade, né? Espera de um Milagre, vários outros filmes, né? Porque foram bons filmes que já saiu de obras de Stephen King. Mas esse é o único que ganhou e ganhou o Oscar pela atuação da Kathy Bates, né? E assim, o cara fez Questão de Honra, né? Que, pra quem não sabe, Questão de Honra é um filme que tem lá o Tom Cruise, o Jack Nicholson, talvez o que, pelo inconsciente popular, pelos titãs da atuação que estavam no filme, é o que as pessoas mais lembram, né? A famosa frase "You can handle the truth" que o Jack Nicholson solta é nesse filme, né? Então, eu acho assim, é um cara que teve um impacto muito grande em Hollywood, né? Pela capacidade dele de transitar entre gêneros, né? O cara que fez comédia, é um cara que fez drama, é um cara que fez terror, é um cara que também podia até pro lado da fantasia, tipo, ele era uma mente muito criativa, né? E isso é algo que, por exemplo, a gente para pensar hoje em Hollywood, né? Muita dessa questão da criatividade, a gente tem medo que isso seja perdido, né? Porque a gente está numa era de inteligência artificial, a gente está numa era assim, de que muitos filmes são feitos a toque de caixa, não que isso já não acontecia antes, né? Mas a verdade é que, assim, a gente sabe que hoje, né? A inteligência artificial ela é uma ameaça assim à criatividade das pessoas, né? E o Rob Reiner era um desses caras, né? Uns caras criativos, um cara que tinha coragem de fazer gêneros diferentes, né? De arriscar novas ideias. Então, assim, o mundo do cinema não tá tão ousado, né? A gente tá vendo muitas vezes agora sequências, né? Tipo, remakes. A gente não tá num momento de muita ousadia criativa. Não estou querendo dizer que a criatividade morreu completamente, que a gente não tem nenhuma pessoa criativa em Hollywood hoje. Isso é errado, né? Mas a verdade é que, assim, dá um medo de que a gente perca, né? Toda essa ousadia, inventividade que o Rob Reiner, assim como outros cineastas, também foram capazes de trazer, né? E ele foi um dos grandes nomes de Hollywood nos anos 80 e 90. E, assim, é um cara que inspirou muita gente. A gente vê a reação, assim, de Hollywood, né? É uma grande lenda da direção e, assim, faz parte da história no ator, de recebeu até a sua estrela na calçada da fama de Hollywood. Então, é um grande diretor que deixa grandes obras, mas é uma pena que ele tenha que nos deixar desse jeito, de uma forma tão trágica, ele e a esposa, né? Então é muito triste o que acontece e a gente só tem assim, a pedir a Deus que conforte, né, os amigos, os familiares, obviamente os que não estão envolvidos nessa situação, e é claro
assim, agradecer, obviamente, a obra que ele deu ao cinema durante tantos e tantos anos, né? Tanto como ator, né? Porque eu acho assim, ele é um dos caras que rouba a cena no Lobo de Wall Street, como diretor nesses filmes fantásticos que ele dirigiu. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários e até a próxima.